E aí galera, tudo certo? Aqui quem fala é o Vinícius do canal Caixa de Valor. O objetivo do canal é ensinar os métodos e princípios utilizados pelos melhores investidores do mundo de uma forma simples. Se essa for sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo e se você gostar do conteúdo, clique no like e considere se inscrever no canal, assim você não perderá os próximos vídeos. Quando empresas se tornam grandes demais, é pouco provável que elas continuem tendo somente um dono. Geralmente, quando elas se tornam muito grandes, elas passam a deter vários donos. Para facilitar a distribuição de participação e futura venda dessas participações, os sócios optam por quebrar a empresa em diversos pedaços. Esses pedaços são conhecidos como ações. Uma ação dá aos detentores dela tanto o poder de voto em assembleias, como participação nos lucros dessa companhia. Nessa aula eu explicarei para vocês como ações funcionam. Os tópicos que eu vou falar são: o que é uma ação, a diferença entre um negócio completo e uma única ação, as técnicas básicas de avaliação de uma única ação e por que investir em ações é tão lucrativo. Então, sem mais ressalvas, vamos ao vídeo. O que é uma ação? Vamos supor que Bill não tenha conseguido um comprador para seu negócio por 200 mil. Então ele tentou baixar o preço para 100 mil e mesmo assim não encontra nenhuma pessoa interessada. Bill então tem uma ideia interessante. Ele vai dividir o seu negócio em pedaços e vender esses pedaços ao público. Ele decide então que vai dividir a sua empresa em 10 mil pedaços iguais que valem R$10 cada. Cada pedaço é o que a gente chama de ação. Cada pedaço ou ação é uma pequena participação no negócio de Bill. Os donos dessas ações podem votar em assembleias e possuem participação nos lucros da empresa. De uma forma resumida, os donos de uma ação são os donos do negócio. Em questões de porcentagem, caso uma pessoa possua uma única ação da empresa de Bill, ela será dona de 1 sobre 10 mil ou 0,01% dessa companhia. Se multiplicarmos a quantidade total de ações pelo preço de cada ação, ou seja, 10 mil ações por R$10 cada, nós temos o preço do negócio, que nesse caso é de 100 mil. Note que o preço do negócio como um todo continua sendo 100 mil. A grande diferença é que agora esse negócio está sendo dividido em 10 mil pedaços que custam R$10 cada. Para saber quantos pedaços iguais um negócio foi dividido, usa-se a terminologia ações em circulação. Toda vez que você ver ações em circulação, pense que essa é a quantidade de pedaços iguais que o negócio foi dividido. Todas as empresas que possuem ações funcionam da mesma forma. Se pegarmos o exemplo da Apple, ela possui 16,7 bilhões de ações em circulação. Isso é a quantidade de pedaços que a empresa foi dividida. Se você possuir uma única ação dessa empresa, você vai possuir 1 sobre 16,7 bilhões ou a porcentagem que está aparecendo na tela de participação nessa empresa. Como podemos ver, ações são pedaços de um negócio e não papéis que se alteram de valor o tempo todo. Se você tiver ações, você é dono desse negócio, por menor que seja a sua participação. Diferenças entre um negócio completo e uma única ação. Agora que entendemos o que uma ação significa, vamos comparar a terminologia utilizada para o negócio como um todo e a terminologia utilizada para uma única ação. Voltamos ao exemplo anterior, onde a fazenda de Bill gera 20 mil de lucro ao ano e possui um patrimônio líquido de 25 mil. Se levarmos em consideração que esse negócio foi dividido em 10 mil pedaços iguais valendo R$10 cada, então nós temos o seguinte: lucro líquido ou LPA de R$2 por ação, que veio da divisão de 20 mil de lucro pelas 10 mil ações em circulação. Patrimônio líquido de R$2,5 por ação, que vem do cálculo de 25 mil de patrimônio líquido dividido por 10 mil ações em circulação, que também é conhecido como valor patrimonial. Note que cada ação possui participação nos lucros e também no patrimônio da empresa, de forma proporcional à quantidade de pedaços que a empresa foi dividida.
Então não importa se você está falando do negócio como um todo ou de uma única ação. Tudo é proporcional à quantidade de pedaços que a empresa foi dividida. Levando isso em consideração, a melhor forma de investir em ações é pensarmos como se estivéssemos comprando o negócio por completo, e você, como acionista, terá participação nos lucros em proporção à sua participação na empresa. Por exemplo, se você tiver 1.000 ações da empresa de Bill, dessas 10.000 que existem em circulação, você vai possuir 10% de participação nessa empresa e, consequentemente, 10% do poder de voto nas assembleias e também 10% do lucro gerado por ela. Técnicas simples de avaliação. Vamos falar sobre uma técnica de avaliação que leva em consideração a lucratividade do negócio em relação ao preço dele. Essa avaliação se chama o PL e ele serve para nos mostrar em quanto tempo um investimento deve retornar o capital aos investidores. Se voltarmos na aula passada, eu ensinei para vocês que se vocês pegassem o preço do negócio como um todo e dividissem pelo lucro dele, nós teríamos o tempo que demoraria para esse investimento retornar aos acionistas. Esse tempo é o que eu vou mostrar para vocês agora na prática e ele é conhecido nos investimentos pela sigla PL. Como eu falei anteriormente, não importa se nós estamos falando do negócio como um todo ou de uma única ação, ambos são proporcionais um ao outro. Então, para calcular o PL, nós podemos utilizar o negócio como um todo ou uma única ação, que o valor deve dar exatamente o mesmo. Se pegarmos o preço total do negócio de 100.000 e dividirmos por 20.000 de lucro, o resultado é um PL de 5. Se nós pegarmos o preço de uma única ação, que são R$10, e dividirmos pelo lucro por ação, que são R$2, nós temos o mesmo PL de 5. Se o negócio permanecer exatamente igual, com o mesmo lucro, não tenha nenhum problema com o maquinário, não tenha que mandar nenhum funcionário embora, então vai demorar 5 anos para o investimento se pagar. Da mesma forma que eu ensinei na aula passada, o PL também vai nos mostrar o retorno anual que você deve esperar desse investimento. A única coisa que nós precisamos fazer é inverter os valores. Se o PL do nosso cálculo deu 5, nós temos que inverter o 5. Como nós aprendemos na aula de matemática, o 5 nada mais é do que 5 dividido por 1. Invertendo isso, nós temos 1/5. 1 dividido por 5, nós temos 0,2. 0,2 vezes 100, 20% ao ano. Isso significa que quanto maior for o PL, menor será o retorno anual sobre o investimento e, consequentemente, mais tempo vai demorar para esse investimento se pagar. A sua função como investidor é sempre cuidar para não pagar demais por um investimento. Por que investir em ações é tão lucrativo? Você pagaria 4 milhões de reais pela fazenda de Bill, ou seja, 200 vezes o lucro dela? Possivelmente não, né? Agora, você pagaria 500 bilhões de reais por uma empresa que gera 2,5 bilhões de reais de lucro por ano? As mesmas 200 vezes lucro? Acho que também não, né? Mas e se essa empresa tivesse sido dividida em 20 bilhões de ações a R$25 cada? O engraçado é que muita gente faz isso e não se dá conta. Quando se trata de um negócio pequeno como a fazenda de Bill, as pessoas vão fazer todos os tipos de cálculos possíveis. Vão ler todos os relatórios possíveis, contratar profissionais para avaliar a empresa, vão querer conhecer a gestão atual, como funciona o negócio, quanta dívida essa empresa tem e por aí vai. Já quando eles veem as ações da empresa X sendo vendidas a R$25 cada, eles nem pensam. Afinal, quem não tem R$25 para investir em uma ação? O problema é que as pessoas se esquecem que por trás de cada ação existe um negócio. Então a pergunta é, por que as ações são tão lucrativas? A resposta é bem simples. A maior parte das pessoas fazem negócios na emoção, ou às vezes elas nem sabem exatamente o que elas estão fazendo. Muitas vezes elas não sabem nem que existe um negócio por trás de cada ação. Elas acham que as ações são pedaços de um papel que sobem e descem de preço toda hora.
A questão é que negócios feitos na emoção, eles vão te oferecer alguns preços extremamente altos algumas vezes e extremamente baixos em outras. Para vocês entenderem como as pessoas agem na emoção, vamos voltar no começo de 2020, quando o coronavírus se espalhou pelo mundo. Existiam diversas empresas incríveis que não tinham dívidas e que continuavam lucrando e tiveram suas ações derretidas porque muitas pessoas pensavam que o mundo iria acabar e começaram a vender tudo a qualquer preço. Nesse exemplo, eu estou mostrando o gráfico do índice das 500 maiores empresas listadas na Bolsa Americana. Ele caiu 32% em 1 mês e meio. Tudo isso porque a maior parte das pessoas venderam na emoção, elas viam que as outras pessoas estavam vendendo, aí o preço caía e com medo de perder mais dinheiro, elas vendiam também, o que fazia que o preço caísse mais ainda. A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: será que todas as empresas americanas valiam 1/3 a menos do que elas valiam antes do coronavírus? O preço dessas empresas caiu 32%, mas a minha pergunta é: será que o valor delas também caiu? Obviamente, algumas empresas foram extremamente prejudicadas por causa do coronavírus, principalmente se nós olharmos para as empresas aéreas, empresas de turismo e por aí vai. Mas outras empresas aumentaram os seus lucros nesse período e mesmo assim as ações dessas empresas caíram junto. As pessoas que venderam as ações dessas empresas incríveis possivelmente nem devem ter calculado o valor real de um negócio. Muitas delas nem devem saber que existe um negócio por trás de cada ação. O seu trabalho como investidor é sempre agir de forma racional e aproveitar as oportunidades quando o mercado te oferecer. Bom, por hoje é isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like e não se esqueçam de se inscrever no canal. Assim vocês não perderão os próximos vídeos. Até a próxima aula.